queria agradecer o convite renovado, né, do Instituto, em nome do Rodrigo, pedi para fazer uma palestra no segundo semestre, né, mas eu pedi para antecipar por conta de horário no curso na Faculdade de Economia, que esse segundo semestre tem mais problema para dar aula, para fazer uma palestra à noite, e no primeiro semestre não tenho tanto problema, porque eu dou aula na parte da manhã, então à noite tenho mais liberdade. A proposta do tema que eu escolhi hoje, Economia na Cristandade, é um tema que vai ser bem mais amplo. A minha proposta é ver o seguinte: como se expressou o pensamento econômico e a atividade econômica dentro da cristandade, principalmente europeia, né? E mais ainda, como ela se desenvolveu de forma assim, quais ordens, se ela evoluiu de problemas econômicos que a igreja vivenciou no dia a dia, ou se foram outras condições que estimularam esse pensar econômico, né? Eu abro alguns pontos aqui, eu vou ligar com a palestra passada. Na palestra passada eu falei do aspecto material do monarquismo ocidental. Foquei em outra ordem monástica. Aqui eu também vou considerar as ordens, continuar considerando as ordens monásticas, e algumas coisas da palestra anterior eu vou relembrar, porque a questão econômica é uma questão que vai tangenciar a matéria, o problema material, né? Como os recursos vão ser utilizados por nós católicos dentro ainda do plano de Deus, não se dispersar disso, né? Eu, claro, vou começar do começo. Na outra palestra também usei essa imagem, aqui eu vou utilizar novamente. O pecado original deu origem à escassez, fonte dos problemas econômicos. No paraíso não tinha esse problema, pós-paraíso, pós-queda, o homem enfrenta a escassez e tem que resolver como lidar com isso. E por conta do pecado original, nós podemos considerar assim: o egoísmo pode levar a problemas de uso de recursos dados por Deus e providos sempre, em continuidade. Não podemos nos perder nisso, né? Não podemos desviar da salvação por conta dessa falha dos nossos pais primeiros. Então, a vida material sobre a escassez, esse slide eu mudei um pouquinho, tem ali a gente vê a imagem de desespero de Adão e Eva, né? Com o sofrimento do solo, com o sofrimento do solo te nutrirás todos os dias de tua vida, ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos com o suor do teu rosto, comerás o pão até que retornes ao solo. Gênesis 3, capítulo 3, versículos 17 e 19. Então, diante de Deus, criou os bens visíveis para que se possa viver de seu uso, mas o pecado original nos faz utilizar inadequadamente esses recursos. Do ponto de vista econômico, a discussão importante é a cooperação. No mundo que pessoas são egoístas, a cooperação é importante. Aqui também tem isso. Só que o pensamento econômico na Igreja Católica, ela não tem esse linguajar específico da economia. Mas ele quer cooperar entre os católicos, entre os seres humanos, aliás, para o bom uso dos recursos. Então, a escassez leva à competição, leva a encontrar algumas regras de como nós vamos distribuir esses bens que são limitados entre a infinidade, um grande número de pessoas que tem na Terra ainda virão. A emergência do problema econômico, é o problema básico que é a escassez, né? Todo mundo quer consumir, se possível, tudo, mas não dá, por quantidade limitada. Os aspectos materiais, então, passam a ser importantes, passam a ser relevantes. Então, desenvolvimento de regras de uso e distribuição de recursos escassos. Qual o pensamento econômico da cristandade está baseado em quê? A gente pode, eu peguei o Le Goff como um autor que não é católico, né, mas complementei, claro, precisei complementar com a visão especificamente católica, mas eu peguei a visão também de um historiador a respeito do pensamento econômico, principalmente medieval. Então, os textos fundamentais estão no Velho Testamento, no Novo Testamento. Não parece equivocado a gente tomar a visão agostiniana das duas cidades, eu vou mostrar
Por quê? Cidade celeste, a cidade terrena. Tomamos também a abordagem tomística, a lei moral, toda a escola, todo o pensamento, o núcleo do pensamento, a era de ouro do pensamento católico, econômico católico, foi nos séculos XV e XVI. E com o substrato escolástico, com o substrato tomista. Isto, na visão de Santo Tomás de Aquino, né, a lei moral significa a participação das criaturas intelectuais no plano de Deus, na lei eterna, que é levar sua criação ao seu destino final. Então, a gente precisa construir uma ordem econômica que leve em consideração a lei eterna. Criar leis, daí políticas econômicas que não sigam essa lei natural, nós vamos ter que enfrentar as consequências. Então, mas depois disso, depois de Santo Tomás de Aquino, o desenvolvimento mais profundo se dá a partir do século XII. O núcleo principal no século XV, mas começa a partir do século XII. Porque o século XIII é o chamado longo século, que vai de 1160 mais ou menos até 1330. Então, por isso que inclui o século XII. As ordens medicantes são importantes, principalmente as suas práticas, são práticas de uso eficiente de recursos, bom uso de recursos. E a escola de Salamanca ou a escola hispânica, que é um ramo da escolástica, que surge e eu explico porque ela surge principalmente na Península Ibérica e não desenvolve o pensamento ao norte da Europa. Mas isso aí é uma explicação para o final. Os textos fundamentais nos quais a Igreja se apoiou: o Eclesiástico 31, capítulo 31, versículo 5, o Novo Testamento, São Mateus, capítulo 6, versículo 24, capítulo 19, 23 a 24, São Lucas, capítulo 12, do versículo 13 a 22, capítulo 12 também, versículo 33, capítulo 16, versículos 19 a 31. Eclesiástico fala o seguinte: aquele que ama o ouro não estará isento de pecado, aquele que busca a corrupção será por ele acumulado. No texto de São Mateus temos o clássico que todo mundo conhece: associar pensamento econômico e igreja, vai lembrar do buraco da agulha. Então, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a riqueza. Riqueza aqui, o termo seria mamon. Não poderá servir a Deus e a mamon. Então, mamon é a riqueza iníqua, principalmente sob a forma monetária. E o século III é importante, que é o século onde há a grande difusão da moeda. A moeda da justiça é do século VI a.C., só que ela tem o decaimento do Império Romano, faz com que a moeda deixe de ter força nas atividades de troca da comunidade europeia. E ela retorna a partir do século XII em diante, quando as feiras começam a crescer novamente. E por isso que essa questão da forma monetária, nós vamos ver por quê. E as ordens mendicantes têm uma importância nisso. Mateus 19, 23 a 24. Jesus disse então aos seus discípulos: em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. E eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aqui tem uma imagem com o buraco da agulha, uma porta de difícil passar. Isso aqui é só para ilustrar. E aqui é a imagem de São Mateus. No caso de São Lucas, essa é uma pintura recente. Eu queria botar uma pintura mais antiga, mas eu achei essa mais tão bonita que é possível não colocar. Mas São Lucas. Eu vou fazer um resumo, porque eu quis botar o versículo todo, não o capítulo todo, mas o versículo todo, mas eu vou simplificar isso. Disse-lhe então alguém do meio do povo: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então o povo: guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. Então, e propõe, portanto, uma parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele queria acumular cada vez mais essa grande produção. E
o acúmulo é desnecessário, porque Deus vai prover sempre, prover hoje, proveu no passado, prover hoje e proverá. Então, exigir celeiros maiores seria insensato. Então, insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Lucas 12, de 13 a 22. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus. A bolsa faça no céu, aonde não chega o ladrão e a traça não destrói. Não há corrupção. No mundo do céu espiritual, lá não existe corrupção. Nós, no mundo da natureza. Esse é o pensamento, eu já conversei com os amigos sobre o modelo medieval de C.S. Lewis, a diferença entre os céus e o mundo da natureza, a cidade terrena e a cidade celeste. E por último, a Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, a parábola do homem rico e do Lázaro. Lázaro que ia pegar pelo menos algumas migalhas do banquete provido pelo rico. Ambos morrem e Lázaro vai para o seio de Abraão. Abraão recebe Lázaro e o rico vai para o inferno. Então, e ele pede então para que o homem rico quer corrigir isso. Então, filho, Abraão respondendo: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males, por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Aí continua. Mas esses são os pontos principais que, segundo Legoff, são a base fundamental dos textos do Velho Testamento e do Novo Testamento que guiariam o pensamento econômico católico. Eu discordo um pouquinho, porque quando eu tive um professor de economia, que o Paulo Coimbra também foi aluno dele, o José Luiz Carvalho, e ele dizia, quando no primeiro curso, eu lembro, no primeiro dia ele falou: vocês têm que sair daqui com teoria econômica na veia. Ou seja, você tem um problema, analise economicamente. Veja ali o problema econômico, analise. Bíblia é quase em todo versículo, todo capítulo, você vai encontrar algum problema econômico que pode ser analisado. Então, mais que tenha o Legoff, um historiador importante, a gente não pode considerar a seleção dele, eu diria mais: olha, você pode encontrar muito mais na Bíblia. Esse povo com uma história tão grandiosa, de longa, extensa, né? É impossível que não tenha lá problemas econômicos mais sérios até. E a cidade de Deus? Não, quer dizer, nós temos o primeiro fundamento, primeiro conjunto de informação são os textos, alguns capítulos, versículos do Velho e Novo Testamento. E a contribuição de Santo Agostinho a respeito das duas cidades. Esse texto eu já mostrei na outra palestra, né? Eu gosto dele, eu acho importante ele e eu trago novamente aqui. Embora a cidade celeste seja distinta e não estabeleça compromisso com a cidade terrestre, são complementares em suas funções. Cada uma concorre para o bem da outra, mas com diferentes metas e expectativas. A cidade terrestre que não vive pela fé procura uma paz material. E o fim que ela se propõe na bem ordenada concórdia da lei e cívica obediência. Qual é o fim? É a harmonização das vontades para alcançar as coisas que são úteis à vida. Os nossos recursos têm que ser úteis à nossa vida. Por isso a condenação dos textos da acumulação. Eles não estão sendo úteis, estão sendo acumulados. Uma parte está sendo útil, a outra não. A cidade celeste faz uso desta paz apenas porque necessita, até que passe essa condição mortal. É a ligação entre o mundo celeste e o mundo, a cidade celeste e a cidade terrestre. Então, nossas decisões aqui vão afetar a nossa posição na história da nossa salvação. Na teoria econômica, nós temos como ver isso, a questão da escolha intertemporal, um problema de poupança. A gente também tem que poupar para a vida futura. Bens tangíveis e intangíveis, né? Bens visíveis e invisíveis também. É possível modelar isso, nosso pessoal de economia
não quer entrar nessa questão. Eu entendo porque, né? A gente tem ali um pensamento científico. Bom, o pensamento econômico, como é que entra nisso? Esse pensamento não surge nem se desenvolve de modo sistemático, organizado, fechado, desde as suas origens. Decorre também de condições sociais e econômicas geradoras de problemas novos aos teólogos. Um deles, que é grandioso, foi a questão do efeito da expansão monetária. A riqueza passou a ser computada não só em bens de raiz. Se você pega um livro antigo, está lá, bens de raiz, uma lista de patrimônio de uma pessoa está lá, bens de raiz. Você pode agora medir também em bens monetários. E isso pode ser o caminho para uma corrupção. O longo e próspero século XIII, né, de 1160 até 1330, ele é onde tem a semente, vamos dizer assim, de um crescimento mais amplo do pensamento econômico. Antes o pensamento estava mais disperso, aqui e ali, sem grandes conexões, sem ser uma visão mais sistemática. As modificações na concepção, as modificações que ocorreram nesse longo século, na concepção e no uso do dinheiro, que marcam esse período na sociedade medieval, ligam-se ao desenvolvimento do comércio, o progresso humano, a demanda crescente de dinheiro e a mudança ideológica. Desenvolvimento do comércio são as feiras. Começam a aparecer feiras. O mercado deixou de ser itinerante e passa a ser um mercado sedentário. E o mercado passa a ser uma área, um local de compensação. Os senhores feudais passaram a controlar a legalidade das operações, evitar que houvesse desvios de violações, né? Roubo, crime, de furto e tudo mais, e também proveram verificação de honestidade das trocas. Queriam que as trocas fossem confiáveis, né? Uma garantia que houvesse uma troca plena. Então agiam com um papel de clearing house, uma área de compensação. Engendraram, portanto, hábitos nelas contrair e regular dívidas, crescimento das operações de câmbio. Então, as cidades estão começando a expandir. A área rural, ela continua, claro, continua com um peso econômico importante, mas as cidades começam a surgir no mapa econômico. Quanto ao progresso urbano, como já falei, há um impulso da cidade. As cidades ganham franquias, portanto, deixam de pagar certos tributos, passa a ser mais barato operar em termos de transação nas cidades. Assim, algumas regiões da cristandade ganham importância, principalmente o norte da Europa e o norte da Itália. No início, o norte da Itália, Florença, Veneza principalmente porque está relacionada está mais próxima, né, do Oriente, e o mercado naquela época era basicamente com o Oriente. Em relação ao campo, as cidades são de locais de dinamismo também, tem um dinamismo do trabalho, há um progresso tecnológico, que explora principalmente a energia de moinhos. O moinho era a grande tecnologia da época e foi difundida pelos mosteiros beneditinos, como eu falei na palestra anterior. E eu falei também da Revolução Industrial na Idade Média, que foi exatamente no século XII e XIII. Então, tudo conjuga, né, para esse despertar do pensamento econômico na cristandade. E o dinamismo social, principalmente o surgimento do comerciante. É claro que eu estou fazendo ali uma metáfora, né? O comerciante sempre esteve presente. A questão é o peso dele na sociedade e o peso político dele. Então, todo esse impulso urbano é uma das causas fundamentais da expansão das moedas. Isso, como eu tinha falado, o problema da questão do dinheiro no mundo cristão. Demanda crescente de dinheiro. Se temos um mercado concentrado na cidade, né, as pessoas vão demandar bastante moeda, especificamente em ouro e prata. A necessidade da moeda chegou ao ponto de colocar os mosteiros fora do circuito. O que isso quer dizer? Os mosteiros eram grandes produtores, acabam sendo grandes portadores de riqueza, principalmente riqueza de bens de raiz. Então, com o surgimento desse impulso da moeda, eles passam a acumular também moeda. Nessa época, não menciono aí, mas há uma grande exploração mineira. Né? Então, o que o Legoff chama de sede de moeda, sede de metais preciosos para produzir moeda.
Então, final do século XII e início do século XIII marca o período de apogeu e declínio do papel das ordens monásticas na circulação de dinheiro. Interessante que a gente pensa, mas se elas são se o pensamento cristão diz que, se levarmos em consideração todos os textos fundamentais em que não se deve acumular, por que os mosteiros acumulavam? E as ordens mendicantes também são importantes no uso da moeda, e na provisão de moeda para outros, principalmente os franciscanos, que são os mendicantes clássicos, e eram ótimos contabilistas. Estou usando o termo eram porque hoje, atualmente, eu não sei como Estado livre. Imagino que seja, né? Porque não é uma tecnologia de urbanização de recursos que vai se perder ao longo do tempo. Então, determinados mosteiros foram os principais emprestadores de dinheiros aos leigos. O principal deles é a rede que incluía Cluny como centro. Os beneditinos foram também bastante importantes. E a mudança ideológica? São as primeiras tentativas de justificar, dentro de certos limites e condições, a lenta passagem da condenação absoluta da usura e dos usurários a certa indulgência a respeito do lucro e do juro, e daqueles que enriqueceram. Aqui, nós já vemos no século XII começando a surgir a visão de que o comerciante não é um agente completamente que deve ser expurgado da sociedade. Os próprios católicos, inclusive bispos, dizendo da importância do comércio, principalmente na cidade. A promoção da imagem do trabalho, a ascensão do ensino, como eu já falei anteriormente, para a questão das universidades, e difusão e regulamentação da moeda pelos poderes públicos, principalmente monárquicos. Então, os senhores feudais passaram a regulamentar mais. Antes, a cunhagem de moeda era um pouco mais livre, não era tão centrada em reis. Bispos podiam cunhar moeda, mosteiros podiam cunhar moeda, e não só o rei. Então, há uma convergência para o poder monárquico. É um século também, começa o século de mudanças, né? É um século que temos simultaneamente a canonização de um comerciante, o santo homem bom, pai dos pobres, patrono dos alfaiates, que era um grande doador. É um comerciante, um santo comerciante. Aliás, um comerciante santo. E a glorificação da pobreza voluntária, não é a pobreza gerada, não deliberada pela pessoa. A pobreza voluntária, principalmente por conta do poder carismático de São Francisco de Assis e sua obra. Aí tem a imagem mais recente, né, renascentista, aqui é o Santo Homem Bom. Aqui tem a tesoura, que é porque ele é o padroeiro dos alfaiates, e ele fazendo as doações ao homem pobre. Com Nossa Senhora. Tá? Então, a cronologia do pensamento econômico católico. Então, agora começa já a florescer esse pensamento, inicialmente de forma mais tímida, mas depois um florescimento bem grandioso. Século XIII, ordens mendicantes, surgem as ordens mendicantes, ordem dos pregadores, os dominicanos, a ordem dos franciscanos menores, os carmelitas, e o papel importantíssimo de São Tomás de Aquino. Todos os escolásticos bebem no conhecimento de São Tomás de Aquino. E São Tomás de Aquino gasta bastante tinta para escrever a respeito de problemas econômicos. O mais importante deles é a questão do direito de propriedade. Ele mostra a moralidade, a preocupação de todos eles é a moralidade do salário, do trabalho, do preço, da moeda, da propriedade, das finanças públicas e assim sucessivamente. No século XV temos São Bernardino de Siena, franciscano, Santo Antonino de Florença, dominicano, Johannes Jetson, esse aqui eu não sei qual é a ordem, e depois tem Conrado Sumerhart e Silvestre de Prieur. Mas esses são os mais importantes, São Tomás de Aquino, São Bernardino e Santo Antonino. Esse aqui, São Bernardino de Siena, antecipou em 500, 600 anos uma das teorias mais importantes do pensamento econômico, da teoria econômica, da escola econômica, vamos dizer assim, das escolas econômicas, que é a questão da teoria do valor. Ele antecipou Adam Smith, Ricardo, Marx, e antecipou mais ainda a nova teoria econômica, que é de 1870 em diante, que é a escola marginalista. Só que esse conhecimento se perdeu. E eu vou levantar a questão, por que quebrou a cadeia de transferência do conhecimento acumulado? Então,
As ordens, vamos ver primeiro as ordens mendicantes, depois eu continuo nos séculos seguintes, século XV, XVI e XVII. As ordens mendicantes, ordens fundadas e reconhecidas pela hierarquia papal. Os dominicanos em 1216, franciscanos em 23, carmelitas em 26, bastante próximos uns das outras. Missão, lutar contra a heresia, manter a sociedade na ortodoxia cristã, tudo bem, isso não é nada inesperado. O fundamento, no exemplo nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, contida no Novo Testamento. Então, renúncia à posse de quaisquer bens e comprometimento em viver radicalmente na pobreza e na humildade. Portanto, pobreza voluntária. E a gente questiona por que esse que vive na pobreza voluntária tem a ver com salário e dinheiro, e acumulação de moeda de ouro, de prata, assim sucessivamente. Surgiram numa época em que aumentavam as necessidades urbanas, como nós vimos, então receberam apoio papal, principalmente porque desenvolveram estilos de vida que respondiam às necessidades de evangelização na cidade. Então, antes a igreja estava focada basicamente na questão de evangelização no campo. Agora, com as cidades, com densidade populacional, precisa resolver essa questão de levar os sacramentos a essa população. E as ordens mendicantes, por estarem localizadas nessas cidades, tiveram um papel importante. Então, a característica principal, a sobrevivência dessas ordens dependiam de esmolas e dádivas de terceiros. Esmolas eram obtidas principalmente a partir das pregações e das obras do seu apostolado. Do ponto de vista econômico, a doação ela não está vamos dizer assim, no dicionário de palavras que um estudante de economia vai se preocupar. Em geral, a gente pensa em troca, mercado, transação entre uma e outra pessoa. Mas do ponto de vista econômico, se você está tratando uma questão de recursos, a doação você consegue satisfazer suas necessidades e desejos com doação dos outros. Não é? Ou você pode, de forma mais drástica e imoral, principalmente do ponto de vista econômico, via crime, roubando, furtando, via violência. Ou não, de forma voluntária, trocando. Toda a discussão no pensamento econômico católico está preocupado com uma discussão, portanto, de fundo moral. Não impede que se analise o crime do ponto de vista econômico católico. Mas você vai ser expurgado, vai ser ignorado porque ela fere a questão da moralidade, do bem para o outro, e também uma questão de caridade, de humildade. Tudo isso é envolvido. Então, os dominicanos, a ordem são fundada por São Domingos, ato fundacional, a bula religiosa Vitam, em dezembro de 16, e o que é a importância dos dominicanos, eu começo com os dominicanos, foi a primeira ordem instituída pela igreja com uma missão especificamente acadêmica. No início elas têm um peso menos importante, mas nós vamos ver no século XVI em diante a importância que eles tiveram na escolástica, chamada escolástica tardia. Aí que é a imagem de São Domingos de Gusmão, de Frade de Avila. Os franciscanos, a fundacional pela bula Solet Anue, também de dezembro de 23, aqui São Francisco e o Papa, acho que é Inocêncio III, se eu não estou enganado. Carmelitas, a fundacional pela bula Ut Vivendi Normand, em janeiro de 26, aqui uma imagem mais recente de um carmelita. Bom, um dos principais problemas enfrentados por essas ordens é a questão das relações entre o cristianismo e o desenvolvimento das operações que recorriam principalmente o dinheiro, a moeda. O que vai se fazer com isso? Se a moeda tem essa capacidade, pense em moeda, a difusão da moeda nessa época é uma inovação tecnológica. Estou falando do ponto de vista econômico, uma inovação tecnológica que pode corromper. Como hoje, vamos pensar hoje na internet. Como a igreja pode, imagina que a igreja esteja começando a discutir essa questão do papel da internet e das mídias digitais no processo da salvação da alma das pessoas. Então, na luta contra o dinheiro, a ordem dos franciscanos foi a ordem mais engajada. São Francisco de Assis e seus discípulos seguem ideia e ação não apenas contra o dinheiro, mas pela recusa do dinheiro. Nós vamos ver que, por mais que eles acumulassem moeda, eles não manipulavam ela. Eles direcionavam para que uma outra parte, um outro ramo da ordem fizesse isso, para que não corrompesse. Disso decorre o recurso à prática da mendicância, por isso são mais conhecidos como frades mendicantes.
Aspectos também principais da ordem franciscana. Proibição dos irmãos de receber dinheiro. Frades não podem ter interesse maior que pecúnia et denarii, a moeda romana que ainda podia ser utilizada. E a abstenção do dinheiro, porque eu falei da recusa do dinheiro. Não só contra, como a recusa do dinheiro. Apesar disso, eles fundaram estabelecimentos de crédito, principalmente o Montepio, que até hoje a gente já ouviu falar, acho que quase todo mundo já ouviu falar da organização Montepio, que é uma instituição criada com a finalidade de assegurar empréstimos a curto prazo para as classes trabalhadoras da cidade. Então, e mais, eu não menciono aqui, o Legov menciona que eles também desenvolveram uma contabilidade, lembre-se, uma contabilidade o desenvolvimento que a gente conhece da partida dobrada, século XII, né? Então eles já começaram, e a partida dobrada foi desenvolvida por um frade também. Então, a contabilidade, as tecnologias de contabilidade foram desenvolvidas pelos católicos. Isso nem é mencionar, os alunos de economia não têm a mínima noção disso. Muitos mosteiros se tornaram, portanto, organizações ricas e influentes. O uso de dinheiro liga-se, portanto, a regras morais e religiosas. Para Weber, na realidade, toda a história das ordens monásticas equivale, em certo sentido, à história de um embate constante com o problema do efeito secularizante da riqueza. Não permitir que ela corrompa os irmãos. E agora nós podemos entrar, de fato, no desenvolvimento mais importante, um florescimento maior. E, é claro, eu coloco a imagem de Santo Tomás de Aquino. Eu coloco também o tomismo escolástica. Os escolásticos, qual é o fundamento dos escolásticos? E São Tomás de Aquino pode ser, sei lá, posso errar aqui e falar o patrono máximo dele. Os escolásticos basearam seu enfoque da economia no direito natural. Para São Tomás de Aquino, o direito natural é a participação das criaturas intelectuais na lei eterna. E a lei eterna é o plano de Deus para levar a sua criação a seu destino final. Ou seja, toda discussão econômica tem que pressupor a questão do direito natural. E mais ainda, o direito natural moral, ou direito moral natural. Desse ponto de vista, a lei moral natural constitui a participação do intelecto no plano de Deus com relação ao que é certo e ordenado. Direito natural divide-se em dois tipos: direito natural analítico e direito natural normativo. O analítico é um conjunto de leis universais e objetivos a respeito da ordem criada. Podemos descobri-las, mas não desrespeitá-las. A maçã cai da árvore, isso é uma lei que a gente descobre, o que chamou Newton de descobrir. O homem não criou essa lei. O direito natural normativo não, preceitos para a conduta moral. Já pode criar regras aqui. Podemos desrespeitá-los, mas ao custo de suportar suas consequências para a vida, do ponto de vista da vida eterna. É o que Spinoza chama de subespécie eternitatis. Todas as nossas decisões nesse mundo têm que levar em consideração essa questão do subeterno e subespécie eternitatis. Os escolásticos acreditavam que quanto mais as ações humanas fossem acomodadas a ambos os ramos do direito natural, maiores seriam as perspectivas de sucesso dessas ações. Foi a partir do conceito de lei natural que os escolásticos formularam o conceito de ordem econômica. Então, do ponto de vista dos escolásticos, hoje nós vivemos uma completa desordem econômica. Completa desordem econômica. Políticas econômicas que são completamente contra ao direito natural normativo. E pagamos as consequências por isso. Uma delas mais visível é a inflação. Vamos aí, São Bernardino e Santo Antonino. São Bernardino, a explicação de São Bernardino a respeito da influência da escassez sobre o preço, ele traz, portanto, uma solução para o paradoxo do valor. O paradoxo do valor é por que a água é importante para a nossa vida e tem um valor baixo, e o diamante, que não tem valor para a nossa vida, tem um valor alto. Ele diz, olha, não é um problema de escassez, é uma questão de utilidade, de desejo, preferência, uma questão de escassez. Antes de Marx, antes de Adam Smith, antes de Ricardo, que são os economistas mais conhecidos, né, principalmente Marx e Adam Smith. Santo Antonino estava mais preocupado com a questão do desenvolvimento econômico-social e achava que o Estado tem o dever de intervir em assuntos mercantis para o bem comum e de ajudar os pobres e os necessitados. Então, em umas situações de crise, o Estado deve intervir na economia.
Mas essa intervenção está pressupondo, portanto, a questão da lei moral natural. Aqui é uma imagem que ficou escura, mas é uma imagem da pintura da escola de Salamanca. Aqui é que dá o grande, por isso que eu chamei, não é o Schaffer, que é uma fonte que eu utilizei, que chama de a grande era de ouro, do pensamento econômico na cristandade. E na escola hispânica, porque inclui Salamanca, Coimbra, e tem outra, acho que é Alcalá de Henares, que é outra faculdade, a universidade, são as 3 grandes universidades da região. Então, ao longo do século XVI e XVII, uma corrente de pensamento se desenvolve na Espanha. Na Espanha, aqui pensa a Espanha, a Ibéria, como um todo, cujas bases estão no ensinamento escolástico. Grupo de pensadores que passaram a ser conhecido como escolásticos tardios, porque a escolástica estava caindo, estava em declínio, e ou escola de Salamanca. Esses autores salmantinos discutiram preços, salários, câmbio, teoria do valor, cobrança de juros e outras questões, comércio internacional, inflação e assim sucessivamente. Para alguns estudiosos atuais, esses são os pais fundadores da economia moderna. Em HPE, a História do Pensamento Econômico, não se fala isso. Um dos maiores historiadores do pensamento econômico do mundo, que é Schumpeter, ele gasta um capítulo na obra de 3 volumes dele, História da Análise Econômica. Os livros hoje de HPE, História do Pensamento Econômico, não tratam dessa questão. No máximo, uma nota de pé de página, e por geral você começa com Aristóteles, com a política, e depois dá uns saltos para já os mercantilistas e segue diante. Não fica um buraco ali que é importantíssimo e fica referente a um vácuo, né, na formação dos estudantes. Vou listar só alguns e as ordens que pertenciam, dos principais pensadores, precursores aí, os dominicanos. Lembra que eu falei que os dominicanos surgiram no século XII, XIII, comecei no século XIII, né, mas o grande boom do pensamento, o florescimento no século XVI. Os dominicanos, Francisco de Vitória, que é o pai da escolástica hispânica, era professor em Sorbonne, Salamanca, Domingo de Soto, esse aqui é o Francisco de Vitória, Domingo de Soto, Martim de Aspilcueta, esse aqui, Domingo de Banhas, Tomás de Mercado, Francisco Garcia e Pedro de Ledesma. O Aspilcueta, professor em Salamanca e Coimbra. Isso é importante, Coimbra, em Portugal. Isso é importante até o século XVIII. Os franciscanos, aqui é o Covarrubias, que eu não coloquei aqui na listinha. Juan de Medina, Luís de Alcalá e Henrique de Villa-Lobos. No século XVI e XVII, temos os jesuítas, já começa a surgir a nova esquadra intelectual da igreja. Luís de Molina, esse aqui, desculpa, esse aqui, Juan de Sala, Juan de Mariana, esse aqui, Leonardo Lécio, esse aqui, Juan de Lugo, Oñate, Matienzo, Escobar Mendoza, Salom, Aragon, Villalon, esse aqui é o Matienzo, esse aqui eu me esqueci quem é, acho que é o Juan de Lugo, se não estou enganado. Luiz de Sarani de la Calle e Felipe de la Cruz. Esses são os principais, tá? Tem muito mais do que esses, né? Eu só selecionei alguns. Como teólogos morais, qual é o enfoque escolástico da Espanha? Em que eles estão focados? Como teólogos morais, os escolásticos tardios devotam a maior parte de seus esforços na discussão do que é justo e bom. Temas principais: direito de cobrar juros, adequação dos lucros, ética da intervenção monetária, deve o Estado expandir ou não a quantidade de moeda, cunhar mais ou não a moeda, justiça dos impostos, quando o imposto ele é uma carga de fato, é uma carga tributária, a questão da moralidade do direito de propriedade, a questão da moralidade das finanças públicas, principalmente um orçamento público equilibrado, que para muitos economistas isso não deve existir, não precisa o Estado se preocupar com isso, porque ele pode tributar, e aí os escolásticos iriam bater firme nisso, isso é um erro, está ferindo a lei moral natural, e outros pontos. Então, reconhecer a necessidade de estudar essas questões bem antes de emitir juízo. Olha que coisa interessante, o pensamento católico ele não vai, só por conta de um fundamento moral e cristão, ou divino, né, ou cristão, ou mesmo eclesiástico, não vai sair por aí emitindo juízo de valor. Ele estuda essas questões do preço, como é formado os juros, como é formado o lucro, como é formado o preço, para depois dizer,
qual política é mais adequada para resolver essas questões. Isso eu acho muito importante. Aí eu listei alguns tópicos e principais precursores, ou seja, como os autores mencionados trataram, onde eles focaram a atenção. Então, nos direitos de propriedade, são importantes porque permite o uso moral dos bens. Então, isso já fere um pensamento recente comparado aos escolares, que é o pensamento comunista e socialista. O comunista é o Estado ser proprietário dos bens, principalmente dos meios de produção. Os escolares vão dizer, não, isso vai ferir a moralidade. Como, de fato, quem lê a história russa, soviética, desculpa, ou dos países comunistas, vai esbarrar nessa questão da moralidade. Os mais espertos, ou os mais organizados, passaram a controlar os recursos e usufruir deles. E os desorganizados, que era a massa da população, perdeu nesse jogo todo o seu quinhão de direitos. O principal deles eu boto no início é São Tomás de Aquino. Ele já trata da questão do direito de propriedade e como, quando as pessoas têm esses direitos, isso é bom para a salvação da alma delas. Tomás de Mercado, Mário Mariana, Luiz de Molina, Domingo de Soto, Francisco de Vitória, Martim e Alonso Picuetas. Esses gastaram bastante tinta na apologia do direito de propriedade. Natureza do governo e finanças públicas, uma demanda por orçamento equilibrado, uma tributação também justa, fundada em leis justas, Conde Medina, Mariana, Pedro Fernandes Navarrete e Saavedra de Fajardo. Teoria monetária, juros e bancos. O grande especialista em teoria monetária é o Conde Mariana. Principalmente a questão do ajutamento da moeda e preços. O efeito de cunhar mais moeda ou mudar o peso de ouro ou de prata contido nela, o efeito que isso tem nos preços. Isso bate na bolsa da população. Principalmente para o efeito da autoridade que é responsável pela cunhagem. Comércio e também comércio internacional, a importância do comércio internacional, a importância da existência de livre mercado. Eles são o fundamento cristão para o livre mercado. Por mais que possa parecer meio estranho isso, né? A liberdade de mercado não é, do ponto de vista cristão, não é vender qualquer coisa. Qualquer bem nem serviço. O valor e preço, a questão do preço justo, é o que mais se aproxima da ideia de preço que é formado nos mercados sem intervenção estatal ou com intervenção quando é necessário. Quando há um problema no lado da oferta, principalmente. Aí o Estado poderia interferir. A questão de controle de preços e monopólio. Portanto, isso aqui começa no futuro, nós vamos ver que no futuro, quando há um desenvolvimento maior desse pensamento católico, pensamento econômico, e ele é difundido principalmente pela escola austríaca, que era basicamente formada por católicos, eles começam a descolar disso. Aí é uma visão mais anárquica do Estado, o Estado não deve existir, tem uma visão do Estado muito mais livre, sem restrição, eles começam, portanto, a sair, não mais ligar à questão da lei moral natural. Mas note, esse já é século XIX. A lei natural já perdeu a importância, principalmente no âmbito da discussão jurídica. E muitos economistas daquela época vinham do campo da jurisprudência e da ética. Adam Smith é o professor de ética. Salários e lucros, Santo Tomás Aquino também atua aqui bastante, São Bernardino de Siena e Santo Antônio de Florença, Molina e de Soto. E a questão da justiça distributiva. Santo Tomás de Aquino é muito importante aqui. Santo Tomás de Aquino diferenciava a justiça distributiva da justiça comutativa. Comutativa é quando uma pessoa está relacionando com o outro. O Estado não deveria interferir nisso. A distributiva não. A justiça distributiva, existem alguns bens que são comuns, são bens da comunidade. Aí o Estado pode interferir. Ele não pode interferir em questões entre os indivíduos. Por exemplo, poluição hoje seria um problema que eu imagino, que os escolares diriam, sim, o Estado pode interferir para resolver o problema de poluição, que é um bem comum. Um ar limpo, por exemplo, é um bem comum. O ar sujo, poluído, é um mal comum. Então o Estado poderia interferir sem grande problema. Os liberais mais anárquicos dizem, não, o Estado não deve interferir, deixa que o setor privado resolva o problema. Ou seja, deixa que só a justiça comutativa resolveria. Só que nós aqui não negaria isso.
Aqui só um quadro das influências. Você vê desde o Antigo Testamento, a influência da escolástica tardia e mais adiante aí. Então, desde o Antigo Testamento, você já tem, usando os textos antigos, né, passando pela patrística, chegando a São Tomás de Aquino, os filósofos gregos, principalmente os Aristóteles e alguns juristas romanos, e aí surge a fissão entre os nominalistas, né, o grande problema dos nominalistas, os realistas, a escolástica tardia, como eu mencionei. Antes disso, aliás, tem São Bernardino, Santo Antonino, e depois vai para a economia moderna. Então tem o ramo continental e o ramo anglo-saxônico. Isso é importante. Por quê? Um historiador da economia, o Emil Caldwell, ele disse o seguinte: a teoria econômica continental é diferente da teoria econômica insular. A teoria econômica insular, anglo-saxônica, ela é fundada no calvinismo. Ela tem uma mentalidade do lado do trabalho, ela foca no trabalho, na oferta. Marx, se você pega um livro de história do pensamento econômico, dá a entender, isso é uma opinião minha, dá a entender que é uma construção de uma narrativa para dar base à aceitação de Marx. Você pega Adam Smith, que é de fundo metodista, calvinista, David Ricardo, judeu, e Marx, judeu ateu, depois ateu. E aí eles dão peso, o valor vem do trabalho. Toda a discussão do foco no salário, no trabalho, sindicatos, assim sucessivamente. Do lado continental, o substrato é católico. E por isso que a escola austríaca só surge, principalmente em Viena, a Universidade de Viena. Por quê? Ela está preocupada com o lado do consumo, o lado da demanda. E está fundado na lei natural. Aí tem Molina, Rebelo, Escobar, esses são os mais modernos. Lécio, Grosso, Pufendorf, especialista em direito natural. E mais à frente vem, então, já no século XVIII, aqui Turgot, Galiani, Condillac, Sé, Bastiat, Molinari, Rocher e o Karl Menger, que é o pai fundador da moderna escola austríaca, que toma os escolásticos tardios como os precursores dele. E existe uma discussão se eles realmente são ou não precursores da escola austríaca. Então, hoje, se eu for dizer assim, qual é a escola que ainda está conectada com os escolásticos? É a escola austríaca de economia. Ela não é ensinada nas escolas de economia. Talvez um outro professor que fale um outro ponto da escola. Qual é a crítica disso tudo? Então, tudo bem, a gente tem um pensamento econômico. Nós temos uma crítica, e assim, o Karl Polanyi, quando ele escreve A Grande Transformação, ele diz que não houve pensamento econômico na Idade Média. Diz que não há, porque ele tem uma visão, ele vai se preocupar com o mercado. Ele não considera o problema da doação como um problema econômico, o problema das esmolas. Mas um economista, de fato, ele vai dizer assim, doações faz parte do universo do discurso da economia. O Legoff utiliza como fonte essa concepção do Polanyi. Então, essas concepções dão a Legoff a base para a ideia que lhe ajuda a definir o que as pessoas da Idade Média, inclusive os teólogos, concebiam, principalmente no domínio do dinheiro. Se você tomar, portanto, esse ponto de vista do Polanyi, sim, não houve pensamento econômico católico. Para Polanyi, determinadas sociedades antigas, como a medieval, consideravam que a economia estava engastada no labirinto das relações sociais. Então, as relações sociais eram mais importantes que o econômico. Eles não faziam essa separação do econômico. A Idade Média representava para si, de um modo diferente da nossa realidade, que hoje em dia isolamos para fazer delas o conteúdo de uma categoria específica. Hoje a gente fala de uma questão econômica. Os medievais não falariam assim. É uma questão humana. Não havia abstração de uma questão sociológica ou antropológica, porque não havia esse desenvolvimento. Né? Naquela época falava-se em filosofia natural, né? ou filosofia moral. E aí a ciência surge, né? Ela se separa a partir do século XVIII. XVIII começa a surgir, principalmente no século XIX. Né? A economia está no meio do pacote disso aqui. E os apologistas? Bom, tudo bem, temos os críticos. E quem defende que houve pensamento econômico? Que temos aí grandes economistas que não são católicos. Então, Legoff, embora trate das ordens mendicantes, ele dá ênfase à ordem dos franciscanos.
Só dos franciscanos. Você pega o livro dele, A Idade Média do Dinheiro, o foco dele principal é nos franciscanos. Ele ignora São Tomás de Aquino. Ele fala assim, muito por alto São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino tratou de direito de propriedade. São Bernardino de Siena, Santo Antonino de Florença. Ele não menciona. Os economistas que evidenciam o pensamento econômico, portanto, de lastro medieval. A economista Grace Hutchinson escreve em 52 o livro A Escola de Salamanca. Ela morreu em 2003. O Schumpeter, que é um grande historiador da economia, do pensamento econômico, no livro History of Economic Analysis, 54. Como eu falei, ele gasta um capítulo só para discutir o papel da escolástica. Hoovers, que trata de São Bernardino e Santo Antonino. O Rothbard, que é um economista austríaco, anarcocapitalista, contra o Estado, e ele levanta no livro An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, de 95, ele diz sim, pensamento econômico, houve sim pensamento econômico católico, ele é importante para o desenvolvimento moderno da escola austríaca. E Schaffner, que escreve especificamente um livro sobre isso, chamado Economia Ética, as raízes cristãs da economia de livre mercado. Ele aqui, ele vai resgatar o pensamento escolástico, porque ele quer, entre aspas, vender a ideia do livre mercado. Não é o que os escolásticos queriam, ou pensavam, o que significa livre mercado. E quanto aos protestantes, como os protestantes ficam nisso? O Calder, que eu já mencionei, faz essa distinção entre a economia, a teoria econômica insular e continental, a britânica ou anglo-saxônica e a continental. Por que o pensamento escolástico não foi adiante? Porque a escolástica foi refutada. Não, a escolástica não foi refutada. Existe me fugiu o nome do filósofo do final do século XIX, alemão, que dizia o seguinte: algumas teorias elas não são refutadas, elas saem de circulação. Elas deixam de estar ali na discussão. E aí pensa-se que ela foi refutada. A escolástica não foi refutada. Tanto que surge o neotomismo, um procedimento para discutir, aplicar o tomismo em questões modernas. Então, por que o pensamento escolástico não foi adiante? Porque as nações em que foi desenvolvido entraram em declínio econômico de poder político internacional? Faz sentido essa pergunta? Sim, não é? Lembra, século XVI e XVII, Portugal já não estava mais no páreo internacional na disputa de poder. Espanha também perdendo poder. Então, isso é uma explicação possível. Por que o pensamento